Nosso grupo é sobre a obra Amar, Verbo Intransitivo, de Mário de Andrade. de Mário de Andrade. Eu sou Felipe, número 7. Eu sou Eduardo Macedo, número 5. Marcos, número 25. E a Fernanda, número 28. Então, a gente vai falar um pouco das características do livro. Da época em que se passa. Da época, de algumas características. A obra foi lançada em 1927, 5 anos depois da Semana de 22, que foi a semana que inaugurou o modernismo no Brasil. E também, aí ele se passa na década de 20. E A obra é um romance modernista Que se passa no eixo Rio-São Paulo. É uma linguagem coloquial. então, falando desse eixo Rio-São Paulo, na época era um dos eixos que mostrava o modernismo no Brasil, porque era mais moderno. Era a parte do Brasil que era mais desenvolvida, então os autores se concentravam ali nesse eixo. E também sobre o título do livro. Amar, verbo intransitivo. na verdade, amar é um verbo transitivo direto. Porque quem ama, ama algo ou alguém. Então aí é uma contradição. O título tem uma contradição também. A obra é narrada em terceira pessoa, mas em algumas partes o narrador se intromete para fazer observações. Então acaba sendo narrada em terceira e primeira pessoa. Ele puxa uma conversa com o leitor. O narrador para a história para falar um pouco com o leitor. Isso que dá para ver durante algumas partes do livro. Ele faz isso. Ele leva o leitor a imaginar algo, ou ter alguma ideia sobre os assuntos tratados no livro. Vou falar um pouco da biografia dele, do escritor, que é o Mário Raul de Moraes Andrade, mais conhecido como Mário de Andrade. Ele era um escritor modernista. Ele também era crítico literário. Ele também era musicólogo e folclorista. Seu estilo foi inovador e marcou a primeira fase do modernista no Brasil. Também tem essa. Lembrando também que ele era ativista cultural brasileiro. Teve papel na organização da Semana da Arte Moderna. Mário de Andrade, ele nasceu em São Paulo em 1893. Ele tinha 2 irmãos e era de família humilde. Desde cedo tinha interesse pela arte e literatura. Estudou piano no Conservatório Dramático e musical, mudou para São Paulo e no mesmo ano... Verbo intransitivo. Falando desse Macunaína, que foi a obra dele mais famosa, que ela queria retratar o personagem brasileiro, assim, tirando o modelo europeu. Eu não queria mais ver o modelo europeu do modernismo, que queria adaptar o povo brasileiro nesse novo modernismo. E nesse livro, ele escreveu ele através de pesquisas feitas por ele mesmo, que ele foi nos estados brasileiros, na Amazônia, principalmente, e fez suas pesquisas e suas observações. Ele escreveu o livro através de sua própria pesquisa. Ele viajou em vários lugares para fazer várias pesquisas, então ele ficou bastante tempo pesquisando para depois fazer o livro. Ficou alguns anos pesquisando. Exatamente. E durante 4 anos ele foi diretor do Departamento de Cultura de São Paulo. Em 1938, mudou-se para o Rio de Janeiro. Se tornou um catedrático de Filosofia e História da Arte. Ele também foi diretor do Instituto de Artes da Universidade do Distrito Federal. Também em 1940 ele voltou à cidade natal e trabalhou no Serviço de Patrimônio Nacional e Artístico Cultural. Em 1945 ele faleceu aos 51 anos em São Paulo, vítima de ataque cardíaco. Agora a gente vai falar um pouco dos personagens da obra, antes de começar falando da história. Os personagens principais. Os personagens principais aí que fazem parte. O primeiro, que é o Souza Costa, é o pai da família. Ele tinha uma fábrica de tecido e era criador de gado. A dona Laura era esposa dele. Ela aparenta ter um gênio mais forte, só que ela, por ser mulher, e na época é submissa ao marido. E eles
O seu Souza Costa, ele quer contratar uma moça para cuidar dos seus filhos. E essa moça é a Elsa. Só que lá o nome dela é Elsa. Só que lá o nome dela é Fraulein, que é o nome alemão. Também ela é alemã. Ela meio que fugiu do país dela por conta da guerra. Aí ela vem para dar aula de piano para as crianças e também para ensinar o filho, para ensinar o filho lá da Dona Laura e do Souza Costa a ter um romance, a amar, assim. E também ela vem para dar aulas de alemão. Ensinar os filhos deles a dar aula a aprender a língua alemã. E também tem o Carlos Alberto, protagonista da obra, um jovem de 16 anos. Ele tinha 3 irmãs, que era a Maria Luísa. Que só queriam o dinheiro da família. Então, ele contrata essa... Ele com medo disso, do filho se apaixonar errado, assim, vou falar. Ele contrata a Elsa, pra ensinar o filho a amar, a arte de amar. Mas a Elsa Na casa ela se chamava Fraulein, que ela ia dar aula de alemão para Carlos e para suas irmãs. Porque ela é alemã, ela fugiu lá da guerra, como a gente falou antes. Ela fugiu da guerra lá. E aí a história se começa com isso. Tipo, ela dá aula para as crianças, para todo mundo. E também, como Fernanda, como que é o nome? Carlos não se interessava pelas aulas, né? O Carlos não se interessava, mas os outros meninos... ele era diferente dos outros meninos que ela já tinha prestado serviço. Que os outros meninos, eles se apaixonavam rápido. O Carlos já era meio diferente. Diferentão da turma. Já demorou pra se apaixonar. E quando ele começou a ter interesse, ela parou de fazer insinuações pra ele, porque era assim que ele aprendia a amar. Lembrando que... Como é o nome dela mesma? A Fraulein teve uma conversa com o pai de Carlos e disse que ela era uma moça séria e extremamente profissional. Então ela não... Ela faria sua função sem riscos de rolar sentimento. Porque ela era profissional, então ela não amava, só fingia que era a profissão dela. Aí, quando o Carlos começou a se aproximar dela, ela não mostrou... igual o Du falou, não mostrou interesse. Porque era a parte dele, agora que era... Ela mostrou frieza, né? Ela fez o papel dela, que era fazer o garoto se interessar, e ela se desinteressava, fazendo ele ir mais atrás dela, e assim nasceu o amor. E aí, trazer com isso a lição pra ele. E aí, Carlos, quando ele começa a se interessar com ela, ela se desapega dele, né? Se faz de frio. E ele queria a qualquer custo estar perto dela. Qualquer chance de estar perto dela, ele estaria ter aulas de piano. Ter aulas de piano e... O Carlos começou a se aproximar dela, ela não mostrou... igual o Du falou, não mostrou interesse. Porque era a parte dele, agora que era... Ela mostrou frieza, né? Ela fez o papel dela, que era fazer o garoto se interessar, e ela se desinteressava, fazendo ele ir mais atrás dela, e assim nasceu o amor. E aí, trazer com isso a lição pra ele. E aí, Carlos, quando ele começa a se interessar com ela, ela se desapega dele, né? Se faz de frio. E ele queria a qualquer custo estar perto dela. Qualquer chance de estar perto dela, ele estaria lá. Ter aulas de piano e até aprender a costurar, pra ter mais tempo com ela. E a Dona Laura, mãe dele, quando percebe esse interesse de Carlos por ela, decide mandar ela embora. Porque a Dona Laura não sabia disso. O Souza Costa, que o nome dele é Felisberto, não tinha contado pra Dona Laura, pra esposa dele. Sendo que no começo... Esqueci o nome dela. A Fraulein. Ela disse pra Souza Costa que era pra avisar sua mulher,
porque ela não queria nenhum tipo Ela de só intriga. iria se a mulher dele soubesse. Sim, só iria se ela soubesse. Ele prometeu que falaria para a esposa dele, mas ele acabou não contando. E aí chega nessa parte de E ela depois descobrir. disso, vai a Laura e a Fraulein conversar com Souza Costa pra saber por que ela não contou. Aí ela ficou íntima da família, né? Tipo, parecia Aí ser a parente da Fraulein ficou família. com orgulho e decidiu ir embora, mas depois numa discussão entre a dona Laura e o Souza Costa, eles decidem que é melhor ela permanecer na casa e ela aceita ficar. Ela parecia ser tão íntima da família que parecia ser parente das pessoas lá. O sentimento de dona Laura, ela começa a se insinuar pra ele durante as aulas. E aí ele não sabe, ele fica sem jeito. Aí até que tem uma hora lá que ele beija ela. E aí, acho que no outro dia, ou alguns dias depois, uma noite ele vai até o quarto de Fraulein. Fraulein, e aí tem a primeira noite de amor. E isso aí também se repete por se várias repete vezes. alguns dias. Até que os três, a Fraulein, o Souza Costa e a dona Laura, decidem que o romance deve acabar com um susto. De forma trágica ainda. Aí chegou o dia do susto, então dona Laura e Souza Costa flagram o Carlos no quarto de Fraulein. E aí, assustado, o Carlos se propõe a casar. Decidiu ir embora, mas depois numa discussão entre a dona Laura e o Souza Costa, eles decidem que é melhor ela permanecer na casa e ela aceita ficar. Ela parecia ser tão íntima da família que parecia ser parente das pessoas lá. O sentimento de dona Laura, ela começa a se insinuar pra ele durante as aulas. E aí ele não sabe, ele fica sem jeito. Aí até que tem uma hora lá que ele beija ela. E aí, acho que no outro dia, ou alguns dias depois, uma noite ele vai até o quarto de Fraulein. Fraulein, e aí tem a primeira noite de amor. E isso aí também se repete por se várias repete vezes. alguns dias. Até que os três, a Fraulein, o Souza Costa e a dona Laura, decidem que o romance deve acabar com um susto. De forma trágica ainda. Aí chegou o dia do susto, então dona Laura e Souza Costa flagram o Carlos no quarto de Fraulein. E aí, assustado, o Carlos se propõe a casar com ela, porque ele estava amando Ele disse ela, que né? até casa. Sim, né? até casaria com ela. E também ele ficou assustado com a possibilidade de deve estar Ela, grávida. ela pode estar grávida e ele fica. Só que mesmo ela não estando, ele ficou preocupado. É tudo uma mentira deles. Sim, Pra... já estava tudo dentro do plano. E o pai conta o verdadeiro motivo dela na casa. Aí depois do dia ela fica trancada no quarto, aí ele vai até o quarto dela, só que ela não quer falar com ele. E ela não abre a porta. E no outro dia, na despedida, ela dá um beijo na testa dele, Sinal de respeito. e chora, né? E aí, com a partida de Fraulein, Carlos fica Diferente. fica diferente, ele fica frio Ele sofreu muito. Agora ele é um homem de verdade, porque ele aprendeu. a sofrer o que é o amor. Aprendeu. Verdadeiro sim. Depois ele Significado de voltou a amar. ir ao teatro e sair com os amigos dele. Ele começou a viver, né? Sair com os amigos dele, ir ao teatro. Viver como um homem mesmo. Sim. Até Curtir que. a vida. É isso. Até que. Depois de uns anos. Depois dos anos eles se encontram no carnaval. Ele vê ela de longe lá, ela tá com um namorado, meio que um namorado. Ficante. Rapaz. O rapaz, Eu ia assinar pra ela. o Luiz, aí eles acenam, ela acena pra ele, só que Sem sentimento. sem né? sentimento Eles se nenhum. cumprimentam friamente. Sim. E Né? aí concluindo A história. a história e também a missão de Fraulein, né? Que foi Ensinar pra ele o que é o a arte de amar. e o que é ser um homem. Né? Exatamente. É isso aí.